Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui para mais um devocional. Todos os dias sempre trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar juntos o dia na presença de Deus. Como diz a palavra de Deus, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Esse dia deve ser vivido plenamente, profundamente, porque é uma dádiva, é um presente de Deus. Que a gente possa desfrutar plenamente o dia de hoje, onde a vontade de Deus prevaleça, onde a gente possa observar atentamente tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus trabalha de forma detalhada, Ele cuida de tudo, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então vamos iniciar o dia de hoje na presença de Deus, nesse devocional que a gente faz todo dia pela manhã. E agora no novo horário, na verdade voltamos para o horário anterior, às 6 horas da manhã. Amém? Sejam todas bem-vindos. Bom dia, Nath. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso devocional. Aprender do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, nos instrui, nos corrige, nos dá direção. E não tem nada melhor do que começar o dia na presença de Deus. Deus nos acordou. Deus nos trouxe para viver esse dia plenamente. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom antes da gente começar? A voz está boa? Estão ouvindo bem? Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Obrigado, Ná. Vamos começar o nosso devocional. Queridos, eu quero começar o devocional de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Como está o nível de esperança na sua vida? Como está o seu nível de esperança? Você acorda com esperança? Você acorda sabendo que um dia, esse dia vai ser um dia extraordinário? Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Como está o seu nível de esperança? Está baixo? Está alto? Como é que está o seu nível de expectativa? Sabe, queridos, uma das coisas que nos move nessa vida, é a esperança. Bom dia, Paulo. Tudo bem, meu amigo? Deus abençoe, querido. O que nos move nessa vida, uma das coisas, é a nossa esperança. Por isso, sempre que você acordar, acorde com a sua expectativa alta, com a sua esperança alta. Porque Deus permitiu que você acordasse. Você só acordou porque Deus assim quis. E como eu sempre falo, quando Deus nos acorda, quando Deus nos chama para viver o dia, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: ei, os meus planos para você continuam de pé. Então vamos viver novo esse dia que eu estou te dando, porque a minha obra na sua vida ainda não acabou, ela está em curso. Por isso que a gente tem que manter a nossa expectativa ativa, a nossa esperança ativa, porque existe um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Existe um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Uma coisa que você não pode esquecer
é que tudo que é importante para você, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde, as suas finanças, tudo que é importante para você, saiba de uma coisa, é importante para Deus. É importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer te ver bem. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Deus quer te ver bem. Entenda que você nasceu, eu e você, nascemos para dar certo. Então, não aceite menos do que isso. Eu não sei o que os seus sentimentos dizem, eu não sei o que os seus pensamentos dizem, eu não sei o que as circunstâncias da sua vida possam estar nesse momento te dizendo, mas não aceite menos do que isso. Você é filha de Deus, você é filho de Deus e você nasceu para dar certo. E hoje eu quero falar sobre essa questão da esperança. Por isso que eu lancei essa pergunta no início do devocional. Como está o seu nível de esperança? Está alto? Como é que está a sua expectativa em relação à sua vida? Eu espero que esse devocional de hoje, desta manhã, aumente o nível da sua esperança. Aumente o nível da sua expectativa. Porque hoje a gente vai conhecer algumas coisas que acontecem quando o nível de esperança está baixo. Quando a expectativa está baixa. E de repente eu posso estar falando hoje com pessoas que devem estar vivendo isso, um nível de esperança raso, um nível de expectativa raso. Aumente a sua esperança, aumente a sua expectativa. Bom dia, cara, Deus abençoe, querida. Aumente o seu nível de esperança. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 24, versículo 13 em diante. Vai ser uma porção grande da palavra hoje, mas se faz necessário para esse contexto, para esse assunto. É uma história muito conhecida de todos nós, mas ela vai nos mostrar algumas coisas importantes sobre a falta de esperança, sobre a falta de expectativa. Preste bem atenção nesse texto. É um texto conhecido, sobre os dois discípulos que estavam na estrada de Emaús. E esses dois discípulos que estavam na estrada de Emaús têm muito a nos ensinar. A nossa esperança, ela é o que nos move. A nossa esperança é o que nos faz andar todos os dias. Bom dia, Val. Deus abençoe, meu querido. Pastor Val, um grande amigo. Deus abençoe. A gente anda nos passos da esperança. A gente anda nos passos da expectativa. Esse é o nosso combustível como cristãos, sabendo que existe um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Como eu falei para vocês, tudo que é importante para você é importante para Deus. Deus, Ele te ama profundamente. Deus, Ele te ama completamente. E Ele só quer o seu bem, entenda? Ele te fez para dar certo. Você nasceu para dar certo. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. E vamos começar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Preste bem atenção nisso. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu
Com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós enquanto ele falava no caminho e nos expunha a Escritura? Levantaram-se imediatamente e foram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É impressionante o que a falta de esperança, o que a falta de expectativa e principalmente a falta de fé nos cegam. Esses dois discípulos estavam completamente entristecidos, porque aquele homem que eles esperavam que ia salvar Israel, aquele homem que para eles era um grande profeta, fez maravilhas diante do povo, para eles estava morto, estava acabado. Mesmo com as pessoas dizendo que foram ao túmulo e não encontraram mais o corpo, as mulheres relataram os anjos, mas eles estavam sem esperança, sem expectativa, na estrada de Emaús. E o próprio Jesus apareceu ali. E eles não foram capazes de, naquele momento, reconhecer. A falta de esperança e a falta de expectativa nos cega. Às vezes não enxergamos o trabalhar de Deus, o agir de Deus, porque estamos focando no que estamos sentindo. Estamos focando no que estamos pensando e achando a respeito das nossas circunstâncias. E às vezes não percebemos que Deus está do nosso lado, caminhando conosco, como estava caminhando com esses dois na estrada de Emaús. Eu sei que manter um nível de esperança hoje é bastante difícil, por causa do mundo que vivemos, por causa das circunstâncias que nos afligem, por causa das injustiças do mundo, por causa das coisas desse mundo. E às vezes eu me pego até pensando nos meus filhos já são criados, já são adultos, têm a vida deles, não moram mais comigo, mas às vezes eu me pego pensando neles, no sentido de, será que está tudo bem? Será que esse mundo não está os massacrando? Não está? A gente é pai, mas aí eu elevo o meu nível de esperança e entendo que meus filhos pertencem ao Senhor.
foram entregues ao Senhor, consagrados ao Senhor. Tanto é que um é missionário, um já está pregando a palavra de Deus, eu louvo a Deus por isso. O outro também está no caminho do Senhor. O nível de esperança alto nos faz olhar além. As nossas expectativas, quando elas estão altas, elas nos fazem enxergar além. Nos faz ver além das circunstâncias. Como está a sua esperança em relação à sua vida? A sua família, o seu emocional, a sua área financeira, sua área profissional, sua área ministerial? Como está a sua esperança? Porque se o seu nível de esperança está baixo, se você anda desmotivado, desanimado, sem fé, sem esperança, isso é muito prejudicial na jornada e na caminhada que Deus te deu. Essa jornada que vivemos, que ela é vivida um dia de cada vez, é a carreira que Deus nos propôs. E precisamos, que nem Paulo, completar essa carreira. Combater o bom combate da nossa vida. E durante esse processo, guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé. Agora, esse texto que lemos, ele nos mostra alguns resultados perigosos da falta de esperança. Esses resultados que produzem na nossa vida pela falta de esperança. E eu quero citar alguns aqui para a gente orar no final. E eu quero tentar gerar em você, nesse devocional, esperança novamente, através da palavra de Deus, porque tudo tem a ver com Ele, não comigo e nem com você, tem a ver com Ele. E a primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: a falta de esperança nos leva a sair do centro da vontade de Deus. A falta de esperança nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Eles estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús. Acabaram-se as esperanças e as expectativas deles. Eles estavam voltando à rotina anterior. Eles estavam voltando a fazer o que eles faziam sempre. Eles estavam voltando para a cidade deles. E a falta de esperança nos faz desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que um dia Deus colocou no nosso coração. A falta de esperança nos faz olhar para aquilo tudo que um dia tivemos em nós e olhar com um olhar de desistência, com o olhar de que aquilo já foi, já passou o tempo, já não tem mais aquele ânimo de realização. Eles tinham sonhado com Jesus sobre a vinda do reino. Eles tinham sonhado com Jesus sobre a redenção. Sabe, queridos, a falta de esperança nos paralisa. A falta de esperança não faz mais a gente caminhar com certezas de que dias melhores virão. E aí desistimos, paralisamos. E a nossa vida fica estagnada, enquanto Deus tem mais para dar, enquanto Deus tem mais para realizar. E aí ficamos cegos e não enxergamos aquilo que Deus tem adiante de nós. A falta de esperança nos faz sair do centro da vontade de Deus. Nos faz deixar de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque o lugar mais seguro na vida humana é exatamente estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus somos guardados, somos protegidos, somos alimentados, somos sustentados, somos renovados. No centro da vontade de Deus, estamos exatamente cumprindo o plano que Deus tem para cada um de nós. Como eu falei no início do devocional, Deus te acordou hoje de manhã exatamente para te dizer: ei,
Os meus planos continuam de pé. O que eu tenho para você continua de pé, independente do que você viveu ontem, independente do que você está sentindo hoje, independente do que você está vivendo hoje. Os meus planos para a sua vida continuam de pé. Amém? Vocês estão comigo? A obra que Deus começou na sua vida, ela vai se completar. Ela vai se completar. Você está no processo, você está no percurso. Mas esse processo, esse percurso que você está trilhando, tem que estar com o seu nível de experiência alto, de esperança, de experiência de vida com Ele, de expectativa. Continue caminhando. Continue trilhando o caminho que Deus te propôs. Deus é fiel. Não deixe que a falta de esperança te tire do centro da vontade de Deus. Segunda coisa que precisamos entender que gera a falta de esperança em nós. A falta de esperança nos impede de enxergar Deus caminhando ao nosso lado. A falta de esperança nos impede de enxergar o Senhor cuidando de nós, o Senhor caminhando do nosso lado. Cristo estava caminhando ao lado deles e eles não conseguiram perceber. Tudo por causa da falta de esperança, da falta de expectativa. Eles já tinham entregado os pontos, como diz no linguajar português. Eles já tinham entregado os pontos, eles estavam voltando para a rotina da vida, eles estavam voltando para a sua jornada anterior, completamente apagados, cegos, sem esperança, sem expectativa. A falta de esperança não nos faz enxergar o agir de Deus. Nos impede de caminhar ao lado do Senhor. Eu não sei se vocês conhecem a história da chamada Pegadas na Areia da Praia. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou repetir para quem não conhece. Existia na praia duas pessoas caminhando. Uma dessas pessoas era o próprio Jesus Cristo. Estava caminhando ao lado de um homem na praia. E na medida que eles iam caminhando, na areia da praia ficava a marca dos seus pés. E esse homem que estava caminhando com Jesus, ele faleceu. E quando ele estava no céu com Jesus, estava passando uma retrospectiva dessa caminhada na praia. E ele estava lá com Jesus e ele olhava esse caminhar que representa a caminhada da vida. E ele olhava e via ali 4 pegadas. Eram 2 pessoas, então aparecia na areia 4 pegadas. E na medida que ele ia andando na praia, ia mostrando o trajeto da vida dele. E como eu sempre falo aqui no devocional, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida ela é que nem um batimento cardíaco. Ela oscila. Ela tem os seus altos e baixos. E aquele homem estava lá assistindo essa retrospectiva da vida dele acontecendo na praia. E ele estava andando junto com Jesus e observava as 4 pegadas, os 4 pés na areia da caminhada.
Só que tinha um determinado momento da jornada dele, da caminhada dele, que ele não via mais os 4 pés, as 4 pegadas, ele só via 2. Ou seja, um homem só andando. E ele começou a perceber que só existia um homem andando nos momentos mais difíceis da vida dele. Como eu falei, a vida não é uma linha reta, então quando estava lá em cima, apareciam as 2 pegadas, os 4, né? As 4 pegadas na areia, os 2 homens andando. Quando vinha o momento mais difícil da vida, ele não olhava as 4 pegadas, ele olhava só uma. No caso, uma pessoa andando. E isso começou a se repetir. Nos momentos bons da vida, ele via os 4 pés na areia. Nos momentos mais difíceis da vida, ele via só 2 pés na areia. E ele percebeu isso, que era nos momentos mais difíceis. Ele virou para Jesus e disse: Senhor, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me deixou. Só eu estava caminhando. Nos momentos mais difíceis, o Senhor não estava do meu lado. Jesus disse para esse homem o seguinte: aqueles pés que você viu na areia, nos momentos mais difíceis da sua vida, não eram seus, eram meus. Aquelas pegadas nos momentos mais difíceis da sua vida não eram suas, eram minhas. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida eu te carreguei no colo. Eu te carreguei no colo. Nos momentos mais difíceis da vida, o Senhor nos carrega, o Senhor nos sustenta. E aquele homem entendeu que, enquanto estava tudo bem, os 2 caminhavam juntos. Mas no momento mais difícil da vida, Jesus pegava ele no colo e continuava a caminhada na praia. Bom dia, Rose, bom dia, Marta, sejam bem-vindas, queridas, Deus abençoe. É assim que Deus faz. Então aumente a sua esperança, aumente a sua expectativa, enxergue Deus andando do seu lado. Existe uma promessa, que é uma das promessas mais lindas da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz: e eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos bons, nos momentos maus, estarei convosco todos os dias, todos os dias. Mas a falta de esperança nos faz cegos e não enxergamos a presença de Deus ao nosso lado. Terceira coisa, a falta de esperança, ela produz preocupação e tristeza. A falta de esperança produz preocupação e tristeza. Aqueles 2 que estavam caminhando, eles estavam profundamente tristes, preocupados. E agora? O que será de Israel? O que será do povo? O que será de nós? Que aquele que veio, que fez tantas maravilhas no nosso meio, morreu. Essa era a mensagem na cabeça deles. O que será? Porque a falta de esperança, ela gera isso. A falta de esperança, ela nos faz olhar a vida pela nossa vista e não pela visão que Deus nos deu. Essa semana eu estou falando muito sobre essa questão de visão, de vista. Qual é a diferença de uma para outra? A visão te faz enxergar além. A vista te faz enxergar só a sua realidade. Mas não vivemos por vista. Vivemos por visão. Visão nos faz enxergar além da realidade. Visão nos faz enxergar além daquilo que as nossas vistas podem alcançar. E a falta de esperança tira de nós a visão. E quando perdemos a visão, nos entristecemos e nos preocupamos. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, ou seja, agradecimento, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o seu coração, ou seja, as suas emoções, e a sua mente, o seu pensamento em Cristo. Não ande ansiosos. Alguém disse uma vez, ansiedade é excesso de futuro, como depressão é excesso de passado. Viva o hoje, viva o presente, viva o agora. A vida acontece num lugar só, chamado hoje. Não se preocupe com o dia seguinte, Deus já foi lá e já cuidou. Não se preocupe com o que passou, porque passou, não tem o que fazer. Se preocupa com hoje, viva hoje, plenamente entendendo que Deus está com você, cuidando de todos os detalhes de hoje da sua vida. Ore a Deus. A nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. E esse relacionamento é através da oração, da leitura da sua palavra, da experiência diária com Ele. Ore a Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Ué, não sabe conversar? Oração é uma conversa. A oração é uma conversa, do jeito que estamos tendo aqui. A oração é uma conversa. Você está falando com seu Pai. Expõe a Ele todas as suas aflições, os seus pedidos. E descanse nele. Ele é fiel. Ele é soberano, Ele é justo, Ele é Pai. Descansa nele. O próprio Senhor disse, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É que a gente tem mania de tentar segurar as rédeas da nossa vida e achando que a gente vai dar conta dela. Não dá. Nós somos completamente dependentes do Senhor. E graças a Deus por isso, porque se fosse depender de nós somos completamente dependentes do Senhor em tudo. O próprio Jesus Cristo disse, em mim, nada podeis fazer. Entrega, confia e descansa. A preocupação, ela não resolve. Pelo contrário, ela nos faz enxergar as circunstâncias e os problemas muito maior do que eles são. Então aumente a sua esperança. Coloque a sua esperança numa pessoa, porque a nossa esperança é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Coloque a sua esperança nele. Ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai te entristecer. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz, lancem sobre ele, sobre essa esperança, sobre essa pessoa, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pare de se preocupar. A sua vida não pertence a você, entenda isso. A sua vida pertence a Deus. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Nós temos um dono que cuida de todos os detalhes da nossa vida, o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte C desse versículo. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Você anda preocupado, entristecido? Será que não é falta de esperança? Será que o seu nível de esperança não está tão baixo? Será que o seu nível de expectativa não está tão baixo? Ei, quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é o Criador dos céus e da terra. Quem cuida de vocês é o soberano. É o Senhor do exército que não perdeu nenhuma batalha. É aquele que te ama profundamente, completamente.
seu nível de esperança em Deus. E por último, a falta de esperança produz em nós incredulidade. A falta de esperança vai minando a nossa fé. Vai minando a nossa fé. A incredulidade, ela compromete a nossa autoridade espiritual, a nossa identidade, a nossa referência. A falta de incredulidade nos faz apagar. A falta de incredulidade nos paralisa, que nem a falta de esperança, que nem o medo. Sabe, aquele povo que saiu do Egito, eles não conquistaram a terra prometida por falta de fé. E a incredulidade deles faziam eles murmurar, reclamar. E olha que foram anos e anos vendo, presenciando os grandes feitos do Senhor. Maná caindo do céu, o mar se abrindo, água saindo da rocha. Milhares de coisas aconteceram com aquele povo enquanto eles estavam peregrinando no deserto. Mas aquela geração toda que saiu do deserto, só 2 conquistaram a terra prometida e a nova geração que veio. Josué e Caleb. Porque aquele povo perdeu a fé. Aquele povo, por causa da incredulidade, da falta de esperança, da perspectiva, só reclamavam, só olhavam para o passado, para o Egito, dizendo que era melhor, dizendo que lá eles tinham tudo, apesar da escravidão. Ah, queridos, não deixe que a falta de esperança chegue no seu nível mais raso da sua vida. Encha o combustível da esperança através da palavra de Deus, através da oração, através de coisas que fazem você se fortalecer no Senhor. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Existem combustíveis na vida que nos fazem caminhar a fé, a esperança, a expectativa. Essas coisas jamais devem estar no seu nível raso. Eu sei que tem dias que a gente acorda e a gente não está bem. Tem dias que a luta está tão intensa que a gente não está bem, mas é nessas horas que os nossos combustíveis têm que estar lotados, porque é isso que vai nos segurar, é isso que vai nos sustentar. Por isso precisamos nos alimentar do Senhor todos os dias, através da sua palavra, através de devocionais como esse, através de pregações, através da própria palavra de Deus. Não negocie os seus momentos com o Senhor, se alimentando dele, porque nos dias maus é isso que vai te sustentar. Nos dias maus temos que estar com os nossos tanques de fé, de esperança, de expectativa, cheios. Porque se estiver vazio e você for buscar para se recuperar e ele está vazio, não dá, você só anda na reserva. Precisamos estar com os nossos tanques cheios. E sabe de uma das coisas que enche o nosso tanque? É a ressurreição de Cristo. Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Por causa de Cristo, ainda temos esperança. Jesus Cristo está vivo. Eu não sei como é que você recebe essa palavra, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Rei, está vivo. Isso já enche o meu tanque de esperança no topo. Isso já enche a minha fé no topo.
Isso já enche a minha expectativa no topo. Ele está vivo. A morte não reteve. A morte não o segurou. Ele está vivo. E todas as promessas que Ele tem para você, elas serão cumpridas porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Se agarre nessa realidade e através dela encha o seu tanque. Deus disse que viria e Ele veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. E Ele disse que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele vai voltar. Se agarre nisso e mantenha as suas expectativas, esperança e a fé altíssimas. E tenha certeza que Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Sabe, quando você tem um contato genuíno com a palavra de Deus, os seus combustíveis são cheios. A própria palavra estava caminhando com aqueles dois na estrada de Emaús. O próprio Cristo, a própria palavra. Tanto é que João diz que era o Verbo, e o Verbo se fez carne. A palavra estava no meio daqueles dois que estavam na estrada de Emaús. E quando eles reconheceram, eles falaram: não ardia o nosso coração por causa da palavra, por causa desse homem. Querido, não deixe de meditar na palavra de Deus todos os dias. Eu fiz um grupo, tem algumas pessoas aqui. Bom dia, Camila, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Eu fiz um grupo no meu WhatsApp, já tem um tempinho, que é a leitura bíblica anual, onde todo dia eu posto 3 capítulos do livro que estamos lendo e, junto com isso, 3 comentários bíblicos referente aos capítulos que lemos. Agora, você acha que eu fiz isso por quê? Para incentivar as pessoas, e a mim também, a ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. A meditar na palavra de Deus todos os dias. Já começamos desde Gênesis, agora estamos em Josué. E até dezembro vamos estar lendo Apocalipse. Que é exatamente para a gente não deixar de ler a palavra diariamente. E entender, pelo menos num panorama geral dela. Porque precisamos estar alicerçados nesta palavra. É através desse contato genuíno que o nosso tanque de esperança, de fé, de expectativa enche. É através da comunhão. Quando eles estiveram ali na mesa, uma comunhão com Cristo, quando Cristo partiu o pão, eles se encheram de esperança, de fé, foram reanimados. A comunhão com Deus, estar com Deus, tendo um relacionamento com Ele diário, isso enche o nosso combustível. Sabe, existem consequências quando vencemos a falta de esperança. O texto diz que eles, quando viram que era Deus, que era Cristo, ali, e quando eles foram olhar de novo, ele já tinha sumido. A palavra de Deus ali diz que eles levantaram imediatamente, porque quando temos esperança, levantamos imediatamente. Saímos dessa situação de desânimo, saímos dessa situação de incredulidade, saímos dessa situação de falta de perspectiva.
levantamos imediatamente e continuamos a nossa jornada da vida, porque fomos renovados pela esperança, pela fé e pela expectativa de que Deus está vivo. E eles dois lá da estrada de Emaús viram que Deus estava vivo, que Jesus Cristo estava vivo. E eles voltaram para o centro da vontade de Deus, porque a esperança renovada, a fé renovada, a expectativa renovada nos faz voltar para o centro da vontade de Deus. E o texto diz no verso 29 que lemos, que eles voltaram para Jerusalém, ou seja, eles estavam indo para Emaús, pararam num lugar para descansar, pois já era noite, com o próprio Jesus. Ali viram que era Jesus por causa de um ato costumeiro que eles conheciam, que era o partir do pão, por causa da comunhão. E no dia seguinte eles voltaram para Jerusalém, não foram mais para Emaús, voltaram para o centro da vontade de Deus. E eles caminharam mais 11 quilômetros para voltar, mais ou menos 2 horas de caminhada. Quando temos esperança, começamos a testemunhar Deus na nossa vida, nos tornamos reflexo de Deus. Olham para a gente e falam, só podia ser Deus. Olham para a gente e falam, eu vejo Deus nele. Essa pessoa é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, porque a esperança, ela muda nosso retrato, muda a nossa vitrine. Começamos a ser novamente enxergados como filhos e filhas de Deus. E eu te pergunto para finalizar, onde você quer ficar? Na estrada de Emaús ou em Jerusalém? Onde você quer ficar? Então mantenha o seu nível de esperança alto, mantenha a sua expectativa alta, mantenha a sua fé alta, porque quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua vida é Deus. Quem te dá a direção é Deus, quem te mostra o caminho é Deus, quem te renova na própria presença dele é Deus. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. E eu quero finalizar com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da sua esperança. E eu te pergunto, qual é a razão da sua esperança? A minha é o próprio Cristo. Qual é a razão da sua esperança? Não deixe os combustíveis se esvaziarem. Mantenha sempre o seu tanque cheio, porque com o tanque cheio você continua a avançar mais e mais. Não deixe a esperança apagar. Não deixe a sua fé minar. Não deixe a sua expectativa abaixar no nível raso do seu tanque. Pare de andar na reserva. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Como anda o seu nível de esperança? Mantenha a sua expectativa alta, a sua fé ativa e a sua esperança renovada no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus renove em nós a esperança, a fé, aumente o nosso nível de expectativa, para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida que vale a pena. Entenda, viver vale a pena. Viver é muito bom. A jornada da vida, ela é linda. Mas tudo isso só em Deus. Senão ela se torna triste, preocupante, acinzentada. Deus é que embeleza o nosso caminho, Deus é que embeleza a nossa estrada, Deus é que nos dá força, coragem para continuar.
Começa a olhar a vida pela visão que Deus te deu e não pela vista que você tem. Eu sempre falo isso, a vista ela sempre vai olhar a sua realidade. A visão ela sempre vai olhar além. E a gente só consegue ter a visão quando temos esperança, fé e a nossa expectativa altíssimas. A gente consegue começar a olhar além das circunstâncias. Entenda que a realidade que você está vivendo, ela não te define. A realidade que você está vivendo não significa que ela é eterna. Não. Entenda que onde o diabo coloca um ponto final, Deus vem e coloca uma vírgula e fala para você, continua a sua história, continua a sua jornada. Deixa Deus trabalhar, do jeito de Deus é melhor. Deixa Deus agir, do jeito de Deus é sempre melhor. Às vezes não entendemos, às vezes não sabemos porquê, mas deixa, só vai. Só vai caminhando, vai mantendo o seu tanque cheio e vai caminhando. E deixa Deus trabalhar. Do jeito de Deus é melhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque na Tua presença tudo se renova, tudo se transforma, tudo se restaura. Na Tua presença somos consolados, na Tua presença somos sustentados. Obrigado por nos acordar nesta manhã e nos fazer realmente acreditar que vale a pena. Obrigado pela Tua palavra que nos instrui de uma forma tão clara, objetiva, que podemos sim ter esperança, podemos sim ter a nossa fé renovada, nossa expectativa aumentada, porque Tu és a fonte de tudo isso, Tu és a fonte de esperança, Tu és a fonte da nossa fé. Por isso, Pai, obrigado, porque através da Tua palavra sabemos que somos realmente instruídos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, por nos trazer na Tua presença nesta manhã e ouvir aquilo que o Senhor tinha e tem para a nossa vida. Que possamos, mesmo com todas as dificuldades que estamos vivendo na vida, que a nossa esperança jamais morra, que a nossa fé jamais apague, e que a nossa expectativa seja realmente no Senhor, que corresponde toda a nossa expectativa. A palavra de Deus diz muito claro, Pai, que maldito é o homem que confia no homem. Queremos confiar no Senhor, queremos viver na Tua presença. Por isso, Pai, vem encher o nosso tanque de esperança, vem encher o nosso tanque da fé, vem encher o nosso tanque da expectativa, porque é o Senhor que nos abastece todos os dias. Obrigado, Pai. Que nesta manhã possamos ser extremamente renovados pelo Teu Espírito, porque temos uma jornada pela frente, temos uma caminhada pela frente e queremos estar completamente abastecidos para continuar. Por isso te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esse devocional, por esse momento da Tua palavra, porque nela somos renovados. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, visita cada um deles e os renova na Sua presença. De repente, Senhor, existem pessoas aqui online que estão com seus combustíveis no raso, vivendo na reserva. Por isso, Espírito Santo de Deus, visita agora e enche. Enche de esperança, enche de fé, enche de expectativa, que eles possam tirar os olhos da realidade e olhar além daquilo que eles estão vivendo com esperança, com fé, na certeza de que o Senhor está cuidando, está trabalhando e que dias melhores virão. Que possamos olhar, Pai, para a nossa realidade e ver que isso será um testemunho de que o Senhor continua sendo Deus na vida deles. Por isso, Pai, os visita agora de uma forma profunda
e tira tudo aquilo que não provém da tua vontade, todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda incredulidade, toda falta de esperança, toda falta de expectativa. Seja queimado, Senhor, pelo fogo da tua glória, e que eles sejam cheios do teu Espírito, da tua paz que excede todo entendimento. Que eles possam levantar, Senhor, imediatamente, como diz a tua palavra, e voltar para o centro da tua vontade e continuarem caminhando segundo o teu querer. Obrigado, Pai. Eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles também recebam essa palavra e sejam renovados pela tua presença. Como é bom, Senhor, estar vivendo na certeza de que existe um Deus criador dos céus e da terra, soberano, que se importa conosco e que cuida de todos os detalhes. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que possamos viver o dia de hoje completamente cheio da tua graça, do teu favor. E que ao chegar no final do dia possamos dizer obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Renova-nos na tua presença e que possamos dessa forma caminhar em segurança, cheio de esperança, cheio de fé e cheio de expectativa. Obrigado, Pai, é no teu nome que eu oro. É no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam realmente desfrutar da presença de Deus com o seu tanque cheio, tanque da esperança, da fé e da expectativa. Amém? Queridos, para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Voltamos para o horário anterior, tá? A partir de agora, os devocionais vão continuar sendo às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã estaremos aqui todos os dias, tá? Eu tinha colocado às 8 da manhã para tentar facilitar para algumas pessoas, mas na verdade é que a grande maioria não apareceram às 8 horas da manhã. E eu voltei para as 6 horas da manhã porque foi esse o horário que Deus colocou no meu coração no início do projeto. E ontem, eu até coloquei um vídeo aí no meu Instagram, ontem, dia 10, completamos um ano desse projeto. De domingo a domingo, durante um ano, estivemos aqui trazendo a palavra de Deus. E ontem completou esse um ano, dia 10 de março do ano passado. Foi feita a primeira live do devocional. E pela graça de Deus, pela força de Deus, estamos aqui. Um ano, trazendo uma palavra, sendo alimentado por ela e sustentado pelo Senhor. Eu agradeço aí o carinho de vocês que estiveram comigo aí durante esse um ano. Novos chegaram e que possamos viver cada vez mais. E que bom, Patrícia, que bom. Amém, Paulo, obrigado, querido. Deus abençoe você, sua família. Obrigado, viu, queridos? Obrigado. E vamos continuar. Enquanto Deus nos der graça e força, estaremos aqui sempre trazendo uma palavra de encorajamento, renovo e esperança para todos nós. Tá bom, queridos? Que Deus continue vos abençoando. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais uma palavra, tá bom? E vamos continuar lá na nossa leitura bíblica anual. Hoje, mais tarde, eu vou estar postando os 3 capítulos de hoje de Josué e mais os comentários bíblicos. E vamos caminhando juntos, sendo alimentados pelo Senhor. Tá? Amém, amém, Dona Heloísa. Não sou eu não, é o Senhor, né? Senhor que nos renova, nos dá força, toda honra, toda glória pertence a Ele. Como eu sempre falo, a alegria é minha, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Né? Tudo é por Ele, tudo tem a ver com Ele. Né? E vamos caminhando todos os dias na sua graça, sendo renovado por Ele. Né? Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Quem chegou agora vai ficar gravado aí no meu perfil, tá bom? Que Deus os abençoe, queridos.
Fiquem com Deus.